Olá, queridos, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui é o pastor Wagner Aprígio. Que bom que você veio. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esta mensagem. Assim, o YouTube entende que a nossa mensagem, a palavra de Deus, é relevante e milhares de pessoas serão alcançadas para a glória de Cristo Jesus. Ouça agora uma palavra de esperança para a sua vida. Escute, Jesus te ama e te chama para viver uma nova e linda história. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. Sejam bem-vindos a Monte Sião. Amém. Já oramos, vamos ler a passagem, a Escritura Sagrada. Confira comigo esta leitura em nome de Jesus. A partir do versículo 31 diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Versículo 38, pula um pouquinho. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos que estão aqui, quem está aqui? Amém. Amém. Nós temos o hábito de nos sentirmos seguros com pessoas das quais nós confiamos. Em toda a esfera, em todas as esferas de nossa vida, nós somos assim. Nós conseguimos ficar tranquilos e confiantes diante de pessoas que nos transmitem tal confiança. Desde criança somos assim. Lembra da escola? Pensa comigo. A professora dizia assim para você: vamos fazer grupos de trabalho. Existe uma lógica nisso. Certamente, quando começava a escolher os alunos ali para seu grupo, quem você queria na sua equipe? Aqueles que mais sabiam do assunto ou aqueles que não sabiam de nada? Vocês queriam mais inteligente ou mais? Não vou citar o outro pejorativo. Não! No futebol era assim. Quando você ia praticar qualquer tipo de esporte, monte seu time. Queimada, vamos pensar aí. Você queria quem? Aquele que corria bem ou aquele que ia se arrastando? Aquele que jogava a bola bem forte ou aquele que não tinha força nenhuma? Escute isso. Desde crianças, nós sempre queremos do nosso lado aqueles que são mais fortes e aqueles que têm uma condição de nos levar a uma vitória, a uma conquista, a um lugar melhor. Desde criança somos assim, sim ou não? Sim. Quando olhamos para esse texto que lemos, essa narrativa bíblica, ela mostra exatamente este ponto, este ensino e esta lição. Por quê, pastor? Quando Paulo declara o seguinte, o apóstolo Paulo declarou o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele declarou isso aos crentes de Roma.
Mas esta mesma declaração serve para nós hoje. Ele estava dizendo o quê? Ele estava dizendo o seguinte: se nós, como cristãos, igreja, se nós já temos Deus do nosso lado, então já temos o maior e o mais poderoso do nosso lado. É isso. Vamos aplaudir o Senhor, então, bem forte, bem forte. Aleluia. Aleluia. Olha, querido, olha o que Paulo diz, o apóstolo diz: se Deus é por nós, ou seja, se o mais forte é conosco, então estamos do lado certo. Então temos a vitória. Então temos a bênção. Então temos a conquista. Salmo 62, verso 11, o salmista faz uma declaração. Ele diz o seguinte: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, o poder pertence a Deus. Estamos do lado do mais forte, amém? Amém. Oh, glória. Estamos do lado de um Deus que nunca perdeu uma batalha. Estamos do lado de um Deus criador, soberano, que sobressai todas as coisas. Então você está do lado, diga comigo, do mais forte. Amém. O tema da mensagem é exatamente este: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te trouxe aqui para te falar de uma afirmação e também discorrer com você sobre uma interrogação. O tema da mensagem tem uma afirmação: Deus é por nós, Deus é por nós, Deus é por nós. Também tem uma interrogação: quem será contra nós? Então, deste texto eu quero começar com a afirmação que eu quero aqui trazer para o seu coração: Deus é por nós. Amém? Com toda certeza, irmãos, de fato, Deus é por nós. Alguém pergunta: pastor, onde o texto diz que Deus é por nós? Confira o versículo 32. Diz aí: aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Por que Deus é por nós? Porque Ele já ofereceu o seu melhor para nós. Isso. Deus é por nós porque Paulo disse: se Ele não poupou o seu próprio filho, Ele não te negará outras coisas. Esse versículo é tão lindo, tão lindo. Olha só, perceba comigo. Ele nos mostra uma argumentação do maior para o menor, daquilo que é eterno para aquilo que é passageiro, daquilo que é mais precioso para aquilo que custa pouco. Olha o que Paulo diz: Deus é por nós. Por quê? Porque se Ele não poupou o seu próprio filho, se Ele não poupou o seu próprio filho, quando fala do Filho de Deus, fala de quem? De Jesus. Antes do apóstolo falar das coisas que Deus pode dar ou fazer, ele fala da pessoa que Deus entregou por nós. Se nós, às vezes, pensamos assim: eu queria tantas coisas na vida, eu queria conquistar tantas coisas, mas parece que Deus não me ouve. A resposta de Deus para você sobre você que corre atrás de coisas: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Aqui nós temos duas palavras destacadas. A primeira é mais importante: o filho. O filho não é a coisa de Deus, o filho foi o presente mais importante de Deus. Deus não nos ofereceu coisas primeiro, Deus nos ofereceu o seu filho único. João 3,16, irmãos: e Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho.
Enquanto você pensa, mas Deus não me ouviu, eu tenho sonhos materiais, profissionais. Escute bem, olha o que a Bíblia diz. Se Deus já deu o seu único filho, o que Deus não pode te dar? O que Deus não pode fazer por você? O que precisamos entender que está na hora de parar de correr atrás das coisas que Deus pode dar. Está na hora de buscar não as coisas de Deus, mas está na hora de buscar o coração de Deus. Pessoas que vêm para a igreja atrás de coisas, desistem por causa de coisas. Faz uma estatística. Por que as pessoas saem da igreja? Elas saem da igreja porque elas vêm atrás de coisas, bem materiais, bem emocionais, várias coisas. E quando isso não acontece, as pessoas desistem. Um reformador disse o seguinte: aqueles que se convertem, ou aqueles que vão para Cristo emocionados, quando a emoção acaba, eles saem da igreja. Porque a emoção não foi a fé, não foi o seu amor genuíno pelo Senhor. As coisas te trouxeram até Deus. Você precisa que o Espírito Santo te traga a Deus. Você precisa buscar a presença do Espírito Santo. Você precisa buscar a presença de Cristo. Cristo não é coisa, Cristo é o Filho de Deus. Então escute isso, levante a mão assim. Eu tenho uma frase para liberar sobre a sua vida aqui. Escute isso. Se Deus nos deu do seu Filho, então Ele não negará das suas coisas. Levante a mão. Eu profetizo sobre a sua vida, que a sua mentalidade como a minha seja mudada. Não vamos mais correr atrás de coisas, porque as coisas de Deus são consequências. Primeiramente, Deus te deu o Filho, Deus te deu Cristo, Deus te deu salvação, Deus te lavou de todo o pecado, Deus te perdoou na cruz do Calvário, e agora em Cristo todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, meu irmão. Aleluia, aleluia. Deus é por nós, porque Ele nos entregou o seu Filho, e seu Filho é o seu melhor. Se Ele entregou o Filho, Paulo diz, então Ele também te dará todas as coisas. Observe que as coisas vêm depois do Filho. A prioridade é buscar primeiro o reino de Deus, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Se você já tem um filho, então você já tem tudo. Diga: eu tenho tudo, porque eu já tenho um filho. Aleluia, glória a Deus. Escute bem, eu quero te trazer uma ilustração que eu li. Havia um acampamento para refugiados da guerra, mas de repente uma bomba destruiu o lugar. Eles foram massacrados. Naquele acampamento, muitas pessoas feridas gravemente. E ali também tinha alguns médicos, paramédicos. E eles perceberam que no meio de tanto de gente ferida, havia uma pessoa que estava em um estado muito mais grave. Era uma menina de 8 anos de idade. E o médico percebeu: ela precisa agora de uma transfusão. Ela precisa agora de alguém para doar sangue agora mesmo. E aí os médicos perguntaram: tem alguém aqui que possa ajudar essa menina? Ela está morrendo. Ninguém levantava a mão, porque todo mundo queria salvar sua própria vida. De repente, no meio do salão, aos pedaços, cheio de cinzas, uma mãozinha levantada. Uma outra criança levantou a mão. Os médicos pegaram aquela criança, levaram,
E começaram a fazer. Retirar o sangue para poder abençoar outra menina. No meio da situação, os médicos perceberam que o menino só ficava chorando, soluçava, chorando copiosamente. E aí chamaram a psicóloga para conversar com o menino. E explicaram a ele: não, ó, você não vai morrer, é só uma doação para ajudar a amiguinha e tudo mais, para ajudar a menina, para ajudar a mocinha. Aí ele parou de chorar. A psicóloga perguntou: se você quis doar, ou se você quis ajudar, por que você estava chorando? E ele falou bem assim: sabe, tia, é que eu pensei que eu tinha que morrer para ela viver. Aí o médico perguntou assim: ô garoto, se você pensava que teria que morrer para ela viver, por que você veio? E ele disse assim: porque ela é minha amiga. Porque ela é minha amiga. Quando Jesus morreu na cruz por nós, nenhum de nós éramos amigos dele. O pecado havia nos afastado de Deus há muito tempo. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos? Eu quero ler esse texto. Romanos 5, versículos 7 e 8, escute isso, diz assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Aquele menino disse: eu poderia até morrer, porque ela era minha amiguinha. Mas Jesus morreu por nós sabendo que nós não éramos amigos dele. Nós éramos pecadores. Nós éramos transgressores. Nós estávamos afastados de Deus. Mas mesmo assim, Deus enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Deus é por nós, igreja. Se Ele não poupa o próprio Filho por homens pecadores, mulheres pecadoras como nós, que Deus não pode fazer por nós? E é por isso que Paulo diz: se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é a segunda parte da mensagem, a interrogação: quem será contra nós? Se a afirmação é Deus é por nós, se sabemos agora que Deus é por nós, se cremos que Deus é por nós, a pergunta é: quem será contra nós? A pergunta é: por que você tem medo? A pergunta é: por que você quer desistir? A pergunta é: por que você caminha de qualquer jeito? A pergunta é: por que você olha para trás? A pergunta é: por que você não toma uma atitude e se posiciona com Cristo, se você sabe que Ele é por você? A pergunta é esta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Se Deus é o maior, é o mais forte, é o mais poderoso, quem será contra nós? O que te faz parar? O que te faz retroceder? O que te faz caminhar como se Cristo não fosse voltar? Quem será contra nós? Quem será contra nós? Eu quero que você acompanhe comigo esse texto sagrado. Presta atenção. Com Deus não há mais acusação. Quando você crê que Deus é por você, que você entrega a sua vida a Cristo, não há mais acusação. Confira comigo, por favor, versículo 33. Versículo 33 diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quando você sabe que Deus é por você, quando você entrega a sua vida a Cristo, não há mais acusação. Quem acusará os escolhidos de Deus? Às vezes estamos parando porque alguém falou mal da gente. Tem um monte de gente desviada, chorando pelos cantos, depressiva, dizendo: falaram mal de mim.
Sabe o que a Bíblia diz em Eclesiastes? Salomão disse assim: não ouçam todas as coisas que o povo diz, porque provavelmente uma hora você vai pegar o seu próprio servo falando mal de você. E ele fala bem assim: e quem nunca falou mal de alguém? Nós às vezes estamos aí pelos cantos dizendo: alguém me acusou, alguém falou mal de mim. Não! Se Deus é por você, se a sua vida é de Cristo, não há mais acusação contra você. Aleluia! Quem acusará os escolhidos de Deus? Eu vou te falar sobre a maior acusação. Não é das pessoas, a maior acusação é do diabo. Apocalipse 12, versículo 10 diz que o diabo é o acusador dos nossos irmãos. Quando você acusa, você faz o papel dele. O diabo é o acusador dos nossos irmãos. Quem acusou Jó perante o Senhor? O diabo. Ele acusa. E as acusações, se você não tiver firmado em Cristo, lavado pelo sangue, essas acusações minam sua vida espiritual. Você anda com um fardo nas costas como um peregrino. Você anda com uma tonelada nas costas dizendo: quer ver? Hoje mesmo, talvez alguém não ceiou, dizendo bem assim: eu não posso ceiar, eu estou em pecado, eu estou sem falar com meu irmão, eu estou brigado com a minha esposa, eu não posso ceiar. Isso se chama acusação do diabo contra você. Quando você tem uma porta aberta, uma oportunidade, e você fala assim, pensa o seguinte: eu não vou conseguir, porque a outra porta eu não consegui, eu não tenho capacidade, eu sou um Zé Ninguém. Isso é o diabo acusando a sua vida. Isso é o diabo colocando coisas para paralisar você. Mas a Bíblia diz assim: quem nos acusará, se somos os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Sim, Apocalipse 12:10 fala do advogado de acusação, do acusador dos homens. 1 João capítulo 2, versículo 1 fala o seguinte: filhinhos, não pequeis, mas se pecais, saibais que tens um advogado, Jesus Cristo o justo. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você entrega a sua vida a Jesus, as acusações do diabo e das trevas não tem mais poder contra a sua vida. Não tem mais poder contra a sua vida. O diabo vem dizer: você era um bêbado. Você diz assim: eu era mesmo, passado. Hoje eu sou filho de Deus. O diabo diz: você é um pecador. Você diz: sim, eu sou um pecador, mas lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte, meu irmão. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Quem será contra nós? Segundo, com Deus não há mais condenação. Com Deus em Cristo se remove a acusação. Com Deus em Cristo não há mais condenação. Pensa em alguém que recebe a notícia, a sentença de condenação perpétua. Existem alguns países, você sabe, que lá a lei é muito rígida e a lei vale, a lei é cumprida. E existem alguns crimes em alguns países que é prisão perpétua, condenação perpétua, até morrer. Se é duro ouvir uma sentença dessa, imagina a condenação eterna. Perpétua é, no dia que você morrer acaba. Eterna é, no dia que você morrer você vai continuar sendo condenado. Eterna quer dizer o período que não tem início nem fim. O diabo tinha um plano maquiavélico contra nós. O diabo queria nos levar com ele
A Bíblia diz, porque ele sabe que o tempo está acabando. Porque ele sabe que o tempo está acabando. O diabo queria nos trancafiar no inferno, no lago de fogo. Mas em Cristo Jesus temos solução. Amém? Em Cristo Jesus temos perdão. E a Bíblia diz aqui, no versículo 34, confira comigo. Em Cristo, com Deus não há mais condenação. Quem os condenará? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Olha a pergunta: se Deus é por você, se você é lavado pelo sangue de Jesus, amém? Quem nos condenará? Quem vai bater o martelo e dizer você está condenado, se ele abrir uma porta de perdão? Oh, glória! Aqui nós temos nesse versículo 3 razões das quais Cristo nos redimiu. Aqui nós temos 3 razões das quais não somos mais condenados. Eu te mostro. A primeira diz aí: Cristo morreu por nós. Porque agora não há mais condenação pelo sangue de Jesus. Porque se você recebe Cristo como Salvador, você diz: Ele morreu no meu lugar. Cristo morreu por nós. Segundo, diz aqui: Cristo ressuscitou por nós. Terceiro, Ele está sentado à direita, intercedendo por nós. Então preste atenção. Por que não somos mais condenados em Cristo? Primeiro, porque Ele morreu, diga comigo, morreu. No tempo passado, morreu por nós, morreu. Segundo, Ele ressuscitou, diga comigo, ressuscitou. Tempo passado, ressuscitou. Terceiro, por que não somos mais condenados? Diga comigo, Ele intercede. Intercede é tempo presente. Entende? Ele morreu, passou, ressuscitou, subiu. Mas agora, o que Cristo fez? O que Cristo está fazendo? Diz a Bíblia, nesse tempo presente, Ele está intercedendo por nós à direita de Deus. Escute bem. Enquanto nós estamos aqui cultuando, a Bíblia diz, Ele está fazendo o quê? Intercedendo por você. Jesus orou para você estar aqui. Jesus intercedeu para você estar aqui. Jesus orou para que você estivesse aqui ouvindo isso. Não há mais acusação, não há mais condenação, porque agora em Cristo somos filhos de Deus. Quem crê, aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Diga comigo, não há mais condenação. Porque Deus em Cristo é por nós. É por nós. É bênção ou não é? Acabou a acusação, acabou a condenação. Romanos 8:1. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não vai mais para a condenação eterna. Você pode ir viver a eternidade com Deus nos céus. Se Deus é por nós, terceiro, quem será contra nós? Quem será contra nós? Com Deus não há mais separação. Repita comigo, com Deus não há mais separação. Escute isso. A Bíblia diz que existe algo que nos separou de Deus. Uma doença que vai destruindo gerações por gerações. O pecado. O pecado é uma doença espiritual que afasta o homem de Deus. Sem Cristo nós estávamos separados de Deus. Éramos inimigos de Deus. Sem Cristo as nossas orações nunca seriam ouvidas. Sem Cristo a nossa justiça era como o trapo da imundícia, disse o profeta.
Trapo da imundícia significa, sabe o quê? Eram pedaços de panos que as mulheres usavam no seu período menstrual. O que a Bíblia diz? Que sem Cristo até aquilo que eu achava que era justo era uma imundícia. Era sujo. Estávamos separados de Deus. O propósito de Deus no jardim, qual foi? Criar o homem, para que o homem tivesse relacionamento íntimo com ele. O jardim, Deus conversava com Adão toda a tarde, conversava com o casal toda a tarde. O homem tinha relacionamento. Quando Deus fez o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem é a coroa da criação de Deus. Os animais, o Senhor disse: haja isso, haja aquilo. Mas quando foi o homem, Ele disse: eu quero fazer o homem. O que Adão perdeu no jardim? O relacionamento com Deus. Mas o segundo Adão veio, nasceu em Belém, numa manjedoura, cresceu em Nazaré, numa cidade desprezível. O Filho de Deus, o segundo Adão, veio à terra. Na primeira tentação de Adão, ele sucumbiu ao pecado com a serpente. Na primeira tentação de Jesus no deserto, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O primeiro Adão se escondeu de Deus. O segundo Adão, Jesus, se apresentou a Deus como filho amado. Esse é meu filho amado em quem me agrado. Jesus veio e restituiu a aliança quebrada. Jesus veio e restituiu a imagem de Deus em nós. Jesus é o restaurador da imagem do Pai nos filhos. Ele trouxe a voz do Pai de volta para nós, porque estávamos separados de Deus. Mas em Cristo não há mais separação. Eu quero ler com você, pois o apóstolo Paulo, do versículo 35, no versículo 37 ao 39, ele fala de 17 desculpas que os homens ou mulheres podem usar para andarem separados de Deus. Vamos perceber. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Conta aí. A tribulação? A angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo ou espada? Versículo 38. Pois estou convencido, conte aí, que nem a morte, vida, anjos, demônios, presente, futuro, quaisquer poderes, nem altura, profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto não é sobre o que pode afastar Cristo de nós, não. Por quê, pastor? Porque Cristo é inabalável. Nada pode tocar, nada pode causar dano no amor de Cristo por nós. Esse texto está falando sobre as coisas que podem nos separar de Cristo. É nós, o problema aqui é nós. Não é Cristo se separar de nós, é nós nos separarmos de Cristo. Por quê, pastor? Porque todos os pontos que eu li não ferem Cristo, não afetam Cristo. A tribulação não afeta Cristo, porque Ele é Deus. A angústia não afeta Cristo. A espada não afeta Cristo. A morte não afeta Cristo. A vida não afeta Cristo. Nada afeta Cristo. Tudo isso que lemos afetam o homem. Quem pode nos separar do amor de Deus? O que pode nos separar de Cristo? A morte ou a vida? Alguém diz, pastor, a vida pode nos separar de Cristo? Sim, te faço uma pergunta.
Se você está vivendo e ainda não recebeu Cristo como Senhor, você está usando a sua vida, a vida que Ele deu, para andar afastado dEle. Achamos que só a morte nos afasta de Deus. Não, a vida sem Ele é uma vida afastada dEle. Se você está vivendo a sua vida sem fazer uma aliança com Cristo, essa vida que Ele te deu te afastou dEle. É como pessoas que é só receber alguma coisa boa que para de ser humildes, para de buscar a presença, para de fazer a vontade de Deus, param de ser convictos, corajosos, param. Nenhum desses motivos afetam a Cristo, mas não afetam a nós. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Gostaria que você pensasse nisso. O que tem separado você de Cristo? A Bíblia está dizendo: ninguém, nada separa Cristo de você. Mas algumas coisas podem separar você de Cristo. Não é Cristo abandonar, é você abandonar, é eu abandonar. O problema não afeta Cristo, o problema nos afeta. Entendeu isso, a jogada? Pegou aí, irmão? Quem nos separará do amor de Cristo? É conosco, não é com Ele. Ele continua sendo o mesmo, de ontem, de hoje, de sempre. A chave da questão é: o que está nos afastando de Cristo? Eu quero usar uma frase do Billy Graham. Ele disse o seguinte: você nunca entenderá quem você é até que entenda quem é Deus. Você nunca saberá quem você é, identidade, até que você entenda quem é Deus, a origem de tudo. Você nunca entenderá quem você é, até que você entenda quem é Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós sempre nos sentimos seguros com pessoas das quais confiamos. Em toda a esfera de nossa vida é assim. Desde criança somos assim. Sempre queremos do nosso lado os maiores e os mais fortes. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi: o poder pertence a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a afirmação paulina, é a afirmação bíblica, é a voz de Deus através do apóstolo Paulo dizendo, afirmando categoricamente: Deus é por nós. Deus é por nós. E por que Deus é por nós? Deus é por nós porque se Ele não poupou o seu próprio Filho, Ele não te negará das suas coisas. Porque Deus é por nós. O Deus que deu os filhos não negará das suas coisas. Porque as coisas não são maiores que o Filho. O Filho é o próprio Deus. As coisas é as bênçãos de Deus. Quem será contra nós? Quem será contra você, meu irmão? Quem será contra você, minha irmã? Quem será contra você? Creia nisso, em Cristo não há mais acusação. Ninguém, nada pode te acusar, porque você tem um advogado fiel. O diabo não vai levar mais vantagem pelos seus erros.
porque você recebeu o sangue do advogado fiel sobre a sua vida. Quem será contra nós? Em Cristo não há mais condenação. Jesus falou: olha, o inferno foi feito para os demônios, não para nós. O sonho do Pai é que eu e você recebamos o perdão, uma vida bonita, uma vida maravilhosa, uma vida cheia de esperança. Você foi feito para ser feliz, você foi criado para ser mais que vencedor. Quem será contra nós? Porque em Cristo não há mais separação. Nada pode agora te separar de Deus, a não ser que você permita. A tribulação não pode te afastar de Deus. A angústia não pode te afastar de Deus. A perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada, não pode mais te afastar de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, ninguém pode te afastar de Deus. Nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes não podem te afastar de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque pelo sangue de Jesus, o apóstolo Paulo também diz em Romanos 8, versículo 37, ele diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se você crê nessas palavras, aplauda o Senhor bem forte. Bem forte, meu irmão. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Aleluia.